Efésios 6, boa noite a vocês. Efésios 6, nós vamos ler a partir do versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, o Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Do ponto de vista das relações humanas, não existe amor maior do que o amor que os pais têm pelos seus filhos. O amor que se tem pelos filhos quase sempre supera o amor que os pais têm um pelo outro. E sinceramente eu não sei se isso deveria de ser assim. Por que eu digo isso? Porque o próprio Deus determinou que chega uma idade em que os filhos devem deixar pai e mãe para formar a sua própria família. Isso que a gente viu na semana passada. Versículo 31 do capítulo 5. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e os unirá a sua mulher, e serão dois uma carne. Não faz muito sentido os pais, pelo menos olhando desse ponto de vista, os pais amarem mais os filhos do que o seu próprio relacionamento, porque vai ter um momento que os filhos vão se separar dos pais. Mas, por outro lado, marido e mulher vão ficar juntos até o final da sua vida. Então, olhando para esse ponto de vista aqui, eu não sei se deveria, de fato, os pais deveriam de amar mais os filhos do que os seus próprios cônjuges, sim. Tu fez assim? É um amor diferente, mas às vezes é um amor que não é diferente. Às vezes é um amor, por exemplo, por que as pessoas se separam, mas ainda assim brigam pela custódia dos filhos? Não deveria ser assim. Mas é. Então eu só quis fazer esse... Mas aqui não... Isso aqui que eu falei não tem importância para a pregação. Isso aqui foi só um comentário que eu fiz com base na pregação passada. Os pais têm um amor pelos seus filhos muito maior do que o amor que eles têm um pelo outro. O problema é que quase sempre os filhos não reconhecem e não entendem, ó, tô suando, e não entendem o amor dos seus pais. Os filhos não reconhecem e não entendem o amor dos seus pais. E é assim que os filhos se tornam rebeldes e desobedientes, porque eles não entendem o amor dos pais. Renato Russo mostrou e repreendeu essa incompreensão dos filhos em relação aos pais quando ele escreveu as seguintes linhas: você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende os seus pais. Isso ele escreveu na música Pais e Filhos. Você me diz que os seus pais não te entendem. Mas na verdade é você que não entende os seus pais. Daí ele continua: você culpa os seus pais por tudo? Isso é absurdo. Eles são crianças como você, que é o que você vai ser quando você crescer. Mas existe algo ainda pior do que os filhos não entenderem o amor dos seus pais. Vocês sabem o que é pior do que os filhos não entender o amor dos seus pais? Pior do que os filhos não entender o amor dos pais é os pais não entender o amor que eles têm pelos filhos. Mas será que isso é possível? Será que é possível os pais não entenderem o seu próprio amor pelos filhos?
não só é possível isso acontecer, como na verdade é o que mais acontece nos dias de hoje. A geração atual de pais não compreende, não sabe como colocar em prática o amor que se tem pelos filhos. E essa talvez é a nossa maior tragédia. Pais que não sabem, não compreendem o amor que se tem pelos filhos, que eles têm pelos filhos. Essa falta de compreensão de como demonstrar amor pelos filhos se mostra na forma como a atual geração de pais educa os seus filhos, ou melhor, deseduca os seus filhos. Os pais erradamente pensam que amar os seus filhos é evitar todo tipo de castigo físico. É evitar todo tipo de restrição. É evitar todo tipo de controle. Os pais erradamente pensam que amar os filhos é defender os filhos mesmo quando os filhos estão errados. Que é o que acontece muitas vezes nas escolas hoje. O filho apronta na escola, se bem que eu não sei mais como é que funciona, que faz tempo que eu não vou na escola, né? Mas de certo, o professor fica chateado, chama os pais da escola para resolver e tudo, os pais vão lá e o pai e a mãe, em vez de ouvir o que o professor está dizendo, olha, teu filho aqui, ele está meio desobediente, ele fica conversando na sala de aula, ele não obedece às ordens, ele fica bagunçando. Os pais, em vez de ouvir o que o professor está dizendo e mostrar para os filhos que eles deveriam de agir de forma diferente, os pais começam a discutir com o professor, mostrando que, na verdade, o professor é que está errado. Na cabeça desse pai, dessa mãe, eles estão amando os filhos. Mas eles não entendem o amor que eles têm pelos filhos, eles não estão agindo de forma correta. Porque tudo bem, na escola a consequência não é grande coisa, né? Mas depois com o policial na rua não adianta o pai e a mãe chegar e dizer, não, policial, é tu que está errado. O policial vai dizer, então eu vou te algemar também e vou te levar no camburão junto lá na frente do delegado, para ele ver o que vai fazer contigo. Os pais erradamente pensam que amar os filhos é encher os filhos de presentes, brinquedos e muitas outras coisas, mesmo que o preço de tudo isso seja um pai e uma mãe ausente do lar. Não é à toa que a geração que nasceu nos últimos 20 anos, talvez mais, mas eu botei 20 anos aqui, é muito rebelde, desobediente, problemática, que se acha no direito de fazer tudo sem pensar nas consequências. Essa é a realidade do mundo ao nosso redor, mas ela não precisa ser a nossa realidade como pais e filhos. E não é que essa realidade não precisa ser a nossa realidade. Na verdade, como filhos de Deus e crentes em Jesus, essa não pode ser a nossa realidade como pais e filhos. Na semana passada, nós aprendemos que o casamento verdadeiramente feliz é aquele que tem como base o relacionamento de Cristo e da igreja. A mulher deve se submeter ao marido como a igreja se submete a Cristo, e o marido deve amar a mulher como Cristo ama a igreja. E a gente viu que Deus exige muito mais do homem do que da mulher. Porque a mulher ela só precisa render ao homem a sua vontade. Já o homem precisa render tudo, precisa entregar tudo, inclusive a sua própria vida. A mulher não precisa morrer pelo marido. Mas o marido, caso necessário, deve morrer pela mulher. E eu me lembro que eu contei uma história de uma conhecida da mãe, que tinha, o casal, eles tinham uma casa meio grande, e daí eles estavam de noite na cama, né, no quarto, já quase que dormindo, e daí dá um barulho assim na casa, né, no andar de baixo. Aí os dois ficam assim,
Será que entrou alguém? Aí eles vão verificar se tem alguém na casa. Só que em vez de estar o seu homem que está na frente da mulher, o marido ficou se escondendo atrás da mulher. Ele vai, vê lá. Quer dizer, isso não é atitude de um homem de fato. Que homem é esse que diante do perigo fica se escondendo atrás da mulher? Deus exige muito mais do homem do que da mulher. E a gente viu que muito mais ainda do que dar a vida pela mulher, o homem deve edificar a vida da mulher do ponto de vista espiritual. Jesus morreu para santificar e purificar a igreja, e o marido deve agir também da mesma forma, como um sacerdote do lar. O homem deve ser o primeiro na leitura da palavra de Deus, na oração, no jejum, na busca de Deus. O homem deve conduzir a mulher nessas coisas. E eu disse que se o homem não sabe onde ele está, para onde ele está guiando a sua vida, por que ele acha que a mulher tem que se submeter a ele? Se a mulher vê que o cara é um baita de um trouxa, não sabe o que está fazendo da vida, por que a mulher vai se submeter a ele? A igreja só passou a submeter a Jesus depois que Jesus morreu por ela. Antes de Jesus ter morrido pela igreja, a igreja era rebelde contra Jesus. O que faz a mulher se submeter ao marido é a mulher perceber que o homem ama ela como Cristo ama a igreja e que o homem sabe o que ele está fazendo da vida, ele sabe para onde ele está dirigindo a vida dele e a família dele, então ela pensa, não, eu vou escutar o meu marido, eu vou seguir as orientações do meu marido, porque a gente está aqui ainda no contexto de ser cheio do Espírito Santo. Eu estou vendo que o meu marido é cheio do Espírito Santo. Eu estou vendo que ele tem a sabedoria de Jesus, como a gente viu há 2 semanas atrás. Então, eu vou me submeter a ele, eu vou fazer a vontade dele. Isso se aplica também na criação de filhos. Os filhos devem obedecer aos pais, mas obedecer o quê? Se os pais não dizem para os filhos o que eles devem obedecer e como eles devem obedecer, como é que os filhos vão obedecer? Esse texto, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina que filhos que sabem obedecer são criados por pais que sabem educar. Na semana passada a gente viu que Deus cobra muito mais do homem do que da mulher. Nesse texto nós vamos ver que Deus cobra muito mais dos pais do que dos filhos. Porque afinal de contas, quem tem que saber da vida são os pais, não os filhos. É os pais que devem ensinar como se vive a vida nesse mundo. Filhos que sabem obedecer são criados por pais que sabem educar. Então, pais, eduquem os seus filhos, e filhos, obedeçam aos seus pais. Ainda que a responsabilidade primordial recaia sobre os pais educarem os seus filhos, Paulo começa mostrando o dever que os filhos têm de obedecer os seus pais. E muitas vezes a gente tem a impressão que a pregação da palavra de Deus e que o próprio culto a Deus são atividades quase que exclusivas dos adultos. Mas esse texto aqui mostra o contrário, porque as cartas, elas eram escritas para as igrejas, e era caro tu fazer uma cópia, era caro tu conseguir um papiro, e o trabalho que tu tem para fazer uma cópia à mão num papiro, escrevendo em letras gregas, que não é, essas letras gregas não são tão fáceis de escrever como as letras que nós temos hoje em dia. Então não eram todas as pessoas que tinham uma cópia da carta de Efésios lá naquela igreja. Paulo escreveu, o pessoal levou a carta lá para a igreja de Efésios, aos Efésios, e
quando o pessoal se unia para o culto, o pastor lá se colocava na frente e disse, olha, o nosso irmão Paulo nos escreveu uma carta. Nós vamos ler agora a carta que ele nos escreveu. Então eles começavam lá, Efésios 1, versículo 1 e tudo, e agora chega vós filhos. Quer dizer, quando Paulo escreve vós filhos, é porque Paulo estava esperando que houvessem crianças, adolescentes na reunião. Paulo não estava pensando que eles iam tirar as crianças de colo do recinto, porque afinal de contas é chato tu ficar tentando prestar atenção e um nenezinho chorando ali do teu lado, berrando. Paulo não achava que isso ia acontecer. Paulo não achava que eles iam tirar os nenês da igreja. Paulo não achava que eles iam entreter as crianças um pouquinho maiores com joguinhos e brincadeiras e fazer desenho numa sala do lado da igreja. Paulo achava que as crianças todas iam estar ali e elas iam ouvir a carta que ele escreveu. Se os filhos dos crentes não forem treinados desde pequeno a irem ao culto para adorar e louvar a Deus, para orar, para ouvir a palavra e ter comunhão, quando é que eles vão aprender isso? Nunca. Se eles não forem treinados a fazer isso, eles nunca vão aprender. Se o próprio Jesus não recusou dar atenção às crianças que ele encontrava, por que você, pai e mãe, acha que tem o direito de privar o seu filho de participar do culto e de ouvir a palavra de Deus? Não se deixe enganar pelo diabo ao pensar que a palavra de Deus não tem nada a dizer aos seus filhos, mesmo quando a pregação não tem nada a ver com os filhos, porque de alguma forma ou de outra eles estão ouvindo. Eles estão aprendendo. E na noite de hoje a palavra é direcionada especialmente a eles. E o que a palavra de Deus diz a vocês que são apenas filhos? Vocês, filhos, devem ser obedientes aos pais. É isso que a palavra de Deus ensina. E eu sei que isso aqui não é nenhuma novidade que eu estou dizendo para vocês, porque isso aqui já foi pregado várias vezes. Mas o que significa para vocês, filhos, ser obediente aos pais? O que significa isso? Obedecer aos pais significa fazer a vontade dos pais e não a sua própria vontade. É isso que significa. Eu, como filho, quero fazer uma coisa e daí o meu pai diz não. Ou a minha mãe diz não, ou os dois dizem não. Que é pior ainda, quando os dois dizem não. Porque quando só um diz não, os filhos ainda podem tentar fazer uma jogadinha, podem tentar ir para o outro pai e tentar convencer, apelar para uma instância superior, né? Não conseguiu no STJ, vai no STF lá. Entra com habeas corpus no STF e vê se tem a sorte de conseguir. Isso os filhos fazem e os pais deveriam ser espertos e não permitir que isso acontecesse. Os pais deveriam de mostrar uma frente unida contra os filhos. Porque se os filhos percebem que sempre que a mãe diz não, o pai depois diz sim, e sempre que o pai diz não, sempre que o pai diz sim, não, a mãe diz sim, os filhos vão saber como manipular os pais direitinho. E em vez de educar os filhos, os pais estarão deseducando os filhos. Talvez um segredo é o seguinte: se o filho chegou na mãe e perguntou uma coisa, a mãe disse não. E daí chega no pai, o pai até acha que poderia, mas como a mãe disse não, o pai diz não também. E depois, em particular, os dois conversam. Olha, o pai diz para a mulher, olha, eu não sei, para mim acho que não tinha problema, eu só disse não porque eu não queria te contrariar na frente do nosso filho, da nossa filha. Então depois eles discutem ali se de fato poderia ou não,
Mas à frente dos filhos, não discordar, porque se tu discorda na frente dos filhos, já era. Acabou, os filhos não respeitam mais a autoridade. Estou estragando para vocês, né? Vai fazer o quê? Eu sei como é. Eu sei como é querer fazer alguma coisa e os pais não deixarem você fazer. Eu sei que não é legal, é chato. A gente fica triste, eu sei como é que é. Mas é que está a questão. Vocês sabem porque muitas vezes os seus pais não deixam você fazer tudo aquilo que vocês querem fazer? É porque os pais de vocês já foram crianças, adolescentes, jovens, se tornaram adultos e tiveram que aprender muitas coisas sofrendo as consequências dos erros que eles mesmos cometeram. O que é melhor? É aprender com o erro e o sofrimento dos seus pais, ou é ter que sofrer as consequências dos próprios erros para só depois aprender a lição? O filho rebelde diria, não, eu quero aprender com os meus erros, mas na verdade não é assim, porque ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer as consequências dos erros. Então é muito melhor aprender com os erros e sofrimentos dos pais. Os pais sabem que se tu fizer isso aqui vai dar errado, não vai dar certo, vai dar problema. Então é melhor aprender com os erros e sofrimentos dos pais, obedecendo a eles em tudo o que eles ordenam. Mas essa obediência que vocês, filhos, devem aos pais, não é uma obediência meramente externa e fingida. Vocês devem obedecer os seus pais no Senhor Jesus. Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor. O que significa que a obediência de vocês deve partir de um coração que deseja obedecer o próprio Senhor Jesus. E vocês, em muitas pregações, já ouviram que Jesus não aceita uma obediência meramente externa, exatamente porque esse tipo de obediência é hipócrita, é fingida. Jesus, Deus, não aceita aquele tipo de obediência que a pessoa faz só para mostrar para os outros que está fazendo correto. Mas, de fato, interiormente a pessoa não quer fazer aquilo. Esse era o único tipo de pecador que Jesus jogava na cara o pecado. Os hipócritas, os fariseus, Jesus dizia, vocês são hipócritas. Vocês sabem aquilo que tem que fazer e vocês não fazem. E quando vocês fazem só fingindo. Porque vocês são como sepulcros caiados. A aparência de vocês parece ser de pessoas santas, pessoas obedientes. Mas o interior de vocês está cheio de morte. Está cheio de carne podre, fedida, nojenta. Vocês, filhos, obedecem a Jesus obedecendo os seus pais. E assim como Jesus não aceita fingimento no lugar da obediência verdadeira, vocês devem fazer de coração aquilo que seus pais ordenam. Mas como fazer de coração aquelas coisas que muitas vezes você não quer fazer? Como fazer de coração aquelas coisas que você, de fato, não quer fazer? Essa é a pergunta que todos os crentes fazem, mesmo aqueles que já são adultos. Mesmo os pais muitas vezes fazem essa pergunta. Como fazer de coração aquelas coisas que nós não queremos fazer? A resposta a essa pergunta é que fazer de coração aquelas coisas que nós não queremos fazer é impossível para nós. É impossível para nós fazermos aquilo que Jesus quer que nós façamos. Porque vocês sabem por quê. Porque todos nós, crianças, adolescentes, adultos, pais, filhos, todos nós, por natureza, somos pecadores. Todos nós gostamos de fazer o mal e odiamos o bem.
Mas se é impossível para nós fazermos aquilo que Jesus quer que nós façamos, isso não é impossível para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então como é que você, filho, pode receber a ajuda de Deus para obedecer a Jesus na obediência aos seus pais, mesmo quando essa não é a sua vontade? Basta que você ore a Jesus pedindo perdão a Ele pelas vezes que você pecou desobedecendo os seus pais e até mesmo pedindo perdão pela simples vontade de continuar desobedecendo os pais. Ainda orando a Jesus, você deve reconhecer que a sua única chance de se tornar obediente a Jesus e aos pais é se o próprio Jesus te ajudar a obedecer, transformando o seu coração e a sua vontade. Jesus morreu e ressuscitou para que você fosse perdoado dos seus pecados, das suas desobediências, e assim passasse a viver uma vida de obediência a Ele e aos seus pais. Então confie e creia que aquele Jesus que morreu e ressuscitou por você é poderoso para transformar você e para te ajudar a ser obediente aos seus pais em todas as coisas. Você deve obedecer aos pais do Senhor Jesus, porque tudo aquilo que Jesus nos ordena é justo e bom. É assim que termina o versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais do Senhor, porque isto é justo. Jesus é a única pessoa que sempre está correta em tudo aquilo que nos diz, ensina e ordena. Tudo aquilo que Jesus nos ordena na sua palavra é justo e deve ser obedecido por nós. Então, já que Jesus ordena na sua palavra que os filhos sejam obedientes aos seus pais, e já que você crê em Jesus e quer obedecer a Ele, então você deve obedecer aos seus pais, porque isso é justo. Mas onde foi que Jesus ordenou que os filhos obedeçam aos seus pais? Em Êxodo, vocês não precisam abrir, Êxodo 20, versículo 12, e em Deuteronômio 5, versículo 16, quando por meio de Moisés, Jesus entregou a Israel os 10 mandamentos. Está escrito assim em Êxodo 20, 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E Deuteronômio 5, 16, honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Muitas vezes nós caímos no erro de pensar que o Antigo Testamento e os 10 mandamentos não tem nada a ver com Jesus. A gente cai nesse erro muitas vezes. Mas toda a palavra de Deus, inclusive o Antigo Testamento, é a sabedoria de Jesus, é a vontade de Jesus para as nossas vidas. E quanto a vocês, filhos, a sabedoria e a vontade de Jesus se resume no 4º mandamento que ordena: honra a teu pai e a tua mãe. Honrar significa reverenciar, significa respeitar, obedecer. O mandamento que ordena honrar pai e mãe, ele se estende por toda a vida, como Jesus mostra. Jesus, lá nos evangelhos, ele repreende os fariseus, os saduceus, porque naquela época não tinha previdência social. Então, não tinha aposentadoria. O pai e a mãe trabalharam a vida inteira, mas agora eles estão velhos demais para trabalhar. E não tem aposentadoria, eles não têm como receber dinheiro do governo. Então, os filhos, quando os pais já eram idosos, os filhos deveriam de ajudar os pais. Porque agora os filhos estavam trabalhando, tinham condições de cuidar dos pais. Os pais cuidaram dos filhos quando eles eram pequenos, agora os filhos cuidam dos pais quando os pais estão idosos. Eu me lembro de uma cena de filme. Como é que é aquele filme? Como é que é? É com aquele ator Ed Murphy. Alguma coisa de creche, alguma coisa assim. Aí ele, como pai, estava falando para um outro pai, dizendo: olha, tu trocou as fraldas
dos teus filhos, quando eles eram pequenos, a tua única esperança é que eles troquem a tua fralda quando tu estiver idoso. É mais ou menos essa ideia, quer dizer, os pais cuidam dos filhos quando os filhos são pequenos, e os filhos cuidam dos pais quando os pais já são idosos, quando os pais não têm mais condição de cuidar de si mesmos. Acho que é esse filme aí. Esse filme aí. Então esse mandamento de honrar pai e mãe, ele se estende por toda a vida. Porque mesmo os pais de vocês, estou falando para os filhos agora, devem continuar honrando os seus próprios pais e mães. Mas existe uma diferença. Deus requer que os adultos reverenciem e respeitem os seus pais e cuidem deles, mas não necessariamente que os obedeçam, porque afinal de contas os filhos já são adultos. Imagina um cara de 50 anos que está cuidando da mãe, do pai, que tem 80 anos, que já estão mais para lá do que para cá, já não estão raciocinando muito direito. Como é que o filho de 50 anos vai ficar obedecendo o pai e a mãe? Eu acho que tu tinha que fazer aquilo lá. Às vezes... Tem cada coisa que... Eu nem vou dizer, mas vocês já estão imaginando o que é. Sim. Mas vocês que ainda são crianças, adolescentes, vocês que só são filhos ainda, a vontade e a sabedoria de Jesus ordena que vocês reverenciem, respeitem e obedeçam aos seus pais. E o interessante é que, como recompensa, Deus abençoa os filhos que honram seus pais. Isso é interessante porque Jesus poderia simplesmente ter dado esse mandamento sem prometer nada. Jesus poderia simplesmente ter dito: honra teu pai e tua mãe. Ponto final, acabou. Da mesma forma como ele disse, não matarás, não está dito, não tem uma promessa para quem não mata. Ele disse, não matarás, ponto final. Ele poderia ter dito, honra teu pai e tua mãe. Ponto final. Mas existe uma promessa para esse mandamento, para quem cumpre esse mandamento, para os filhos que cumprem esse mandamento. E que promessa é essa? Está no versículo 3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Se você obedecer aos seus pais, se você honrar os seus pais, você vai se dar muito bem na vida e você vai ter uma vida longa e abençoada por Deus. E é isso que a gente quer, né? Ninguém quer ter uma vida curta e amaldiçoada. As pessoas querem ter uma vida boa. As pessoas querem viver bem. Ter uma vida longa, feliz, tranquila. E Jesus promete isso exatamente aos filhos que honram os seus pais, que obedecem aos seus pais. Mas o que isso significa? No contexto original do mandamento, está escrito, honra teu pai e tua mãe para que vivas muito tempo sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. No contexto original do mandamento da promessa, Deus estava falando com Israel, dizendo que eles seriam abençoados e viveriam muitos dias em Canaã, que era a terra prometida que Deus havia dado a eles. Para que vivas muito tempo sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Essa promessa se cumpre em Israel de duas formas que se complementam. A primeira é que cada indivíduo que honrasse os seus pais seria abençoado individualmente e viveria por muitos anos tendo uma vida longa e abençoada por Deus. A segunda é que o povo, de uma forma geral, honrando os seus pais, a própria nação de Israel seria abençoada e o próprio Deus faria a nação de Israel habitar por muitos anos em Canaã. Mas como nós sabemos, pelas rebeldias e desobediências de Israel, o próprio Deus expulsou o povo daquela terra. O que mostra que Israel, como nação, não viu o cumprimento dessa promessa. Eles não viveram muito tempo sobre a terra.
Eles foram expulsos. Mas Jesus celebrou uma nova aliança com o remanescente fiel de Israel e conosco, que somos gentios, que cremos nele. E ele celebrou essa aliança quando ele morreu na cruz pelo seu povo e ressuscitou para a nossa justificação. Se o Israel do Antigo Testamento foi infiel e quebrou a aliança de Deus, Jesus renovou essa aliança para todos aqueles que, arrependendo-se dos seus pecados, creem nele para a sua salvação. Isso quer dizer que a promessa do quarto mandamento é aplicada a nós tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista corporativo, porque nós somos o corpo de Cristo. Do ponto de vista individual, se vocês, filhos, honrarem os seus pais, obedecendo a eles, Jesus vai dar a vocês uma vida longa e cheia de bênçãos. Do ponto de vista corporativo, essa bênção possui implicações escatológicas, porque a posse da terra de Canaã é um tipo da posse dos novos céus e nova terra. A igreja que herdará os novos céus e a nova terra, com todas as suas bênçãos, é formada por aqueles que honram os seus pais com reverência, respeito e obediência. Essa é a igreja que vai entrar nos novos céus e na nova terra. Essa é a igreja que vai ser abençoada por Deus por toda a eternidade. Essa é a igreja que vai viver por muito tempo, na verdade, eternamente sobre a terra. Isso não quer dizer que nós somos salvos pela nossa obediência a esse mandamento, mas que a obediência a este mandamento é resultado da salvação que nós já recebemos de Jesus. Só que a gente deve deixar claro que essa é uma promessa geral da parte de Deus. O que eu quero dizer com uma promessa geral da parte de Deus? Eu quero dizer que o cumprimento dessa promessa, além de estar ligado à nossa obediência aos pais, ela também está ligada ao plano individual que Deus tem para cada um dos seus filhos. Porque se a gente olhar na história da igreja, existem muitos filhos que honraram os seus pais, obedeceram os seus pais em tudo, e não tiveram uma vida boa. Não viveram muito tempo. Isso quer dizer que mesmo quando nós tenhamos honrado os nossos pais, com reverência, respeito e obediência, a gente talvez, se isso acontece conosco, a gente pode ter a impressão que a promessa de Deus tenha falhado nas nossas vidas, que Deus não cumpriu a promessa dele. E Jesus é o exemplo mais claro aqui. Lucas relata como Jesus honrava os seus pais com reverência, respeito e obediência. A gente pode ver isso em Lucas capítulo 2. A gente pode abrir rapidinho lá e depois a gente já volta para Efésios. Lucas capítulo 2. Aqui, José, Maria e Jesus, eles tinham ido para Jerusalém, para a Páscoa. José e Maria voltaram sem Jesus, eles pensavam que Jesus estava na companhia um do outro. Eles começaram a procurar Jesus, não acharam entre os parentes, voltaram a Jerusalém, encontraram Jesus no templo lá, conversando com os mestres da lei. E daí então nós chegamos no versículo 51. E desceu com eles, Jesus desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhes sujeito. Jesus era-lhes sujeito, Jesus era-lhes obediente. E a sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. A gente pode voltar para Efésios capítulo 6. Jesus então honrava os seus pais com reverência, respeito e obediência. E como nós sabemos, Jesus nunca cometeu pecado nenhum. Isso quer dizer então que Jesus nunca desobedeceu os seus pais. Isso quer dizer que não existiu nenhum filho
mais digno de receber a promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, não existe filho mais digno do que Jesus. Porque Jesus nunca desobedeceu. E a gente sabe que por mais que os filhos sejam obedientes, uma vez ou outra eles desobedecem. Eu sempre me considerei um filho obediente, mas eu sei que tinha vezes que eu desobedecia, eu tive que entrar na vara, tive que apanhar dos meus pais. E eu acho que eu era um cara obediente, né? Um filho obediente, né, mãe? Tu pode dizer que se não, mas diz em voz alta para todo mundo ver. Tá? Senão, eu era um filho obediente, mas ainda assim eu desobedecia. Mas Jesus nunca desobedeceu. Se algum filho mereceu o cumprimento dessa promessa, esse filho foi Jesus. Mas nós sabemos que Jesus não recebeu o cumprimento dessa promessa. O profeta Isaías se refere a Jesus como um homem de dores, que sabe o que é sofrer, e o seu sofrimento foi tal que ele morreu jovem, morreu aos 33 anos. Quer dizer, a promessa de Deus não se cumpriu na vida de Jesus. A vida dele não foi fácil. E ele morreu jovem. Mas nós sabemos por que isso aconteceu. Por que isso aconteceu? Porque Jesus veio a este mundo exatamente com esse propósito. Ele veio com o propósito de morrer na cruz. Isso quer dizer que ainda que nós obedeçamos os nossos pais, o cumprimento individual dessa promessa de Jesus está sujeita ao plano individual que Jesus tem para cada um de nós. A gente pode pensar nos irmãos em Cristo que vivem, por exemplo, na Coreia do Norte. Provavelmente tem filhos crentes que obedecem aos seus pais. E provavelmente eles não vão ver o cumprimento dessa promessa aqui. Provavelmente eles não vão se dar bem na vida. Provavelmente eles não vão viver muito tempo sobre a terra. Se Jesus tiver um propósito para nós que envolva sofrimento e até mesmo uma morte prematura, parecerá que a promessa de Jesus não se cumpriu, ainda que nós tenhamos obedecido os nossos pais, ainda que nós tenhamos honrado os nossos pais. Mas mesmo que o plano que Jesus tem para nós impeça que nós experimentamos o cumprimento individual dessa promessa, ainda assim nós vamos experimentar o cumprimento escatológico dessa promessa. O próprio Jesus não experimentou de forma individual nessa terra o cumprimento dessa promessa, mas ele foi o primeiro a experimentar o cumprimento escatológico dessa promessa, porque mesmo tendo morrido, Jesus agora está vivo para nunca mais morrer. A gente pode dizer que ele está vivendo muito tempo sobre a terra, de fato eternamente, porque ele não vai mais morrer. Ele está assentado à direita de Deus Pai, onde estão todas as bênçãos espirituais que nos são dadas. Ele está num lugar de bênção. Aqueles que obedeceram a Jesus, obedecendo os seus pais, ressuscitarão para nunca mais morrer, recebendo todas as bênçãos de Jesus nos novos céus, na nova terra. Então, ainda que algum de nós não experimente o cumprimento dessa promessa de forma individual, todos nós vamos experimentar o cumprimento dessa promessa no último dia. Então, filhos, obedeçam os seus pais, o Senhor, porque isso é justo. Honrem os seus pais e mães para que vocês sejam eternamente abençoados e vocês vivam eternamente nos novos céus e na nova terra.
Mas assim como o homem precisa saber o que ele está fazendo da vida para que a sua mulher se submeta a ele, assim os pais devem saber educar os seus filhos para que os filhos lhes obedeçam. Mas como educar os filhos? Versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O primeiro passo na educação dos filhos é tomar todo cuidado para não provocar a ira dos filhos, para que eles não fiquem desanimados e desencorajados, como Paulo completa em Colossenses 3, 21. Mas o que significa não provocar a ira dos filhos? O que significa para os pais não provocarem a ira dos filhos? Vamos primeiro ver o que isso não significa. Muitos usam esse texto aqui como desculpa para não surrar os seus filhos. Porque se eu surrar os meus filhos, eu vou estar provocando a ira neles. E daí eu vou estar desobedecendo aquilo que Paulo mostrou aqui. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Porque então ele estaria contradizendo aquilo que Salomão falou em Provérbios. E o que foi que Salomão falou? Ele falou o seguinte: o que não faz uso da vara odeia o seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga, o disciplina. Então, quando Paulo está falando aqui sobre não suscitar a ira nos filhos, Paulo não está dizendo para não disciplinar os filhos, não está dizendo para não surrar os filhos. Outros usam esse texto como desculpa para não impor limites aos seus filhos. Eu tenho que deixar o meu filho fazer tudo, porque se eu não deixar ele fazer tudo, ele vai ficar irado, e daí eu não vou estar cumprindo aquilo que Paulo escreveu aqui. Mas não é isso que Paulo está dizendo. É impossível tu educar alguém sem tu dar limites para essa pessoa. A educação é exatamente o estabelecimento de limites. A educação é exatamente tu ensinar para a pessoa que ela não pode fazer tudo. Tem coisas que ela não pode fazer. O princípio da educação é a imposição de limites, a imposição de restrições. Mas então o que significa para os pais não provocar a ira dos filhos para que eles não fiquem desanimados? Em primeiro lugar, por excesso de proteção. Os pais devem proteger os seus filhos, mas os pais devem cuidar para não se tornar superprotetores. Pais superprotetores impedem o desenvolvimento físico, psicológico e emocional dos seus filhos, exatamente porque não permitem que os seus filhos sofram qualquer tipo de dor. Ninguém quer que o seu filho se machuque do ponto de vista físico, mas a criança tem que se machucar para ela aprender que tem coisas que ela não pode fazer. Se ela não ralar o joelho quando ela estiver caindo, quando ela estiver correndo, tropeçar e cair, ela nunca vai entender a tomar mais cuidado quando estiver fazendo as coisas. E o mesmo se aplica com relação ao emocional e ao psicológico da criança. A dor física, psicológica, emocional faz parte da vida. E se vocês, pais, não permitirem que os seus filhos sofram essas dores, os filhos de vocês não vão saber como viver nesse mundo. Vão ficar aleijados emocionalmente, psicologicamente. E é óbvio que existe um limite aqui, mas todos nós que já somos adultos, nós sabemos o quanto uma criança e um adolescente pode sofrer, porque nós sofremos quando crianças e adolescentes. Talvez a coisa mais difícil que pode existir para um pai e para uma mãe é ver o sofrimento dos filhos. Mas esses sofrimentos, eles são necessários para que os filhos cresçam. De forma física, emocional, psicológica. Porque mais sofrimento os pais vão ter quando eles virem os seus filhos já adultos desequilibrados do ponto de vista psicológico. Desequilibrados emocionalmente.
que não sabem viver no mundo, não sabem se relacionar com as pessoas. Acho que essa deve ser a maior tristeza para os pais. Perceber que estragaram os seus filhos. Perceber que protegeram tanto os seus filhos do sofrimento, que agora os seus filhos não sabem viver no mundo. Além de não sermos super protetores, os pais devem aprender com um erro cometido por Isaac e por Jacó, que é ter filhos favoritos. Não existe nada que machuque mais um filho do que ele perceber que os seus pais gostam mais do seu irmão do que dele. A dor psicológica e emocional causada nos filhos pelo favoritismo é capaz de levar a tragédias, como no caso, por exemplo, de Jacó. Jacó amava muito a José. Ele não amava tanto os outros filhos, ele amava mais a José. O que isso causou nos irmãos? Causou inveja, ira. E eles tinham tanta ira de José que primeiro eles queriam matar José. Mas aí o mais velho, que já tinha um pouquinho mais de juízo, pensou, não vamos matar. Vamos só vender ele como escravo. E daí depois eles chegam para o pai e ainda mentem para o pai. Eles pegam a roupa do irmão, matam o animal, enchem a roupa de sangue e dizem, olha, a gente encontrou isso aqui pelo caminho. Parece com aquela roupa que o Senhor deu para o José. Será que é essa roupa aqui mesmo? Aí o Jacó reconhece, é a roupa do meu filho. Ele morreu. Claro que a gente sabe que tudo isso se cumpriu, estava cumprindo a vontade de Deus, mas José estava sofrendo. E os irmãos dele também sofriam o fato de saber que o pai deles gostava mais de José do que deles. Mesmo que tudo isso estava cumprindo o propósito de Deus, mas o sofrimento deles foi real. A dor psicológica e emocional causada nos filhos pelo favoritismo de um em detrimento do outro é capaz de transformar essa criança e adolescente em um adulto completamente desequilibrado, porque as pessoas que deveriam de amar mais ele, não amaram ele como deveria de amar. Aí agora ele não consegue, pensando no homem, ele não consegue se relacionar direito com uma mulher, exatamente porque ele tem esse trauma emocional que ele traz desde pequeno. Ou se é uma mulher que não foi amada tanto assim pelos seus pais, ela não consegue se relacionar com um homem, exatamente por esse trauma emocional. Ela tem essa desconfiança de que a pessoa não ama ela tanto assim. Ela não consegue se entregar ao amor exatamente porque ela sabe que ela foi traída no passado e ela não quer ser traída agora. Ela não quer sofrer agora a mesma coisa que ela sofreu no passado. Então ela não consegue se entregar ao amor. O homem não consegue se entregar à mulher. A mulher não consegue se entregar ao homem. Eles casam, mas o casamento deles é um casamento falido, porque um não consegue se entregar ao outro. Um não consegue confiar no outro. E daí eles têm filhos. E daí os filhos são criados nesse ambiente, então os pais arruinaram a vida do filho e agora estão arruinando a vida dos netos também. Então ame e cuide dos seus filhos de forma igual e de forma justa. Aquele filho, o filho número 1 está errado? O 01, na linguagem do Bolsonaro, né? O 01 está errado? Repreende o 01, castiga o 01. O 02 agiu de forma correta? Então faz justiça ao 02. Não encobre os erros de um e castiga o outro. Quando castigar aquele que está certo, encobrir os erros do que está errado. Porque isso só vai estragar os filhos.
terceiro lugar, não desestimule os seus filhos, sejam eles crianças ou adolescentes. Todos nós sabemos que às vezes as crianças têm ideias que fogem da realidade. Mas se essa ideia não vai prejudicar a criança, então não desestimule ela. Se não é uma ideia perigosa que vai colocar a criança em risco, não fica dizendo, isso nunca vai acontecer. Não. Ouça ela, encoraje ela. Com o tempo ela vai perceber que aquela ideia está muito fora da realidade. Mas não desestimule os filhos. Se o seu filho diz para você que quer ser médico ou engenheiro, ou qualquer outra profissão, encoraje o seu filho nessa direção. Não pense que só porque você não alcançou a profissão dos seus sonhos, que você tinha quando era criança ou adolescente, isso quer dizer que o seu filho não vai conseguir alcançar a profissão dele, a profissão que ele sonha. Porque às vezes os pais, eles pegam as suas próprias falhas e jogam nos filhos. Eu também queria ser isso, mas não consegui. Tá bom, mas então o teu filho quer ser aquilo ali, estimula ele a ser, daqui a pouco ele vai conseguir. Em quarto lugar, reconheça que o seu filho está crescendo e que ele tem direito às suas próprias opiniões. Obviamente que aqui a gente deve guardar as devidas proporções, né? Tem opiniões que um adolescente de 13, 14, 15 anos pode ter, mas tem outras opiniões que esse mesmo adolescente também não pode ter. Mas ainda assim a criança está crescendo. Da mesma forma que você não pode ser super protetor com relação às dores, você também não pode tiranizar a criança e o adolescente como se ele não pudesse ter ideias próprias, pensamentos próprios. Porque isso também vai alejar a pessoa para a vida depois. Ela vai ser aquele tipo de pessoa que nunca tem iniciativa, nunca pensa por si mesmo. É a pessoa que é levada pelos outros. Ela fica parada esperando os outros dizerem para ela o que ela tem que fazer. Sim. O filho, ele não precisa ser uma cópia exata do pai e da mãe, no sentido de ter as mesmíssimas opiniões, as mesmíssimas ideias. Desde que essas opiniões não firam aquilo que está na palavra de Deus, não existe porque, não há porque o pai repreender o filho por uma opinião que não é contrária à palavra de Deus, por uma opinião que não fere aquilo que a palavra de Deus ensina. Em quinto lugar, não fale palavras ásperas e não faça uso da crueldade física. Repreender os filhos não é sinônimo de ofender os filhos. Que muitas vezes acontece. Muitas vezes acontece. E disciplina não é sinônimo de crueldade. A gente deve disciplinar os filhos, mas ao mesmo tempo não precisa ser cruel na disciplina dos filhos. O pai conta que o vô, às vezes, chegava a tirar sangue depois, e num tanque assim cheio de água com sal, largava os filhos dentro para sarar as feridas. Não precisa chegar a esse ponto. Devemos repreender os nossos filhos não com rancor no coração. O rancor é que leva à ofensa. E nós devemos disciplinar os filhos não com ira na nossa alma, porque a ira é que muitas vezes acaba se extravasando e acaba levando para lugares onde não deveria de ser. Essas são algumas coisas que nós devemos evitar para que nós não provoquemos a ira dos nossos filhos e assim eles fiquem desencorajados. Nós não devemos ser superprotetores, nós não devemos ter filhos favoritos, não devemos desencorajar os filhos, não devemos
desrespeitar a opinião dos filhos e não devemos ofender eles e nem espancá-los. Obviamente que existem muitas outras coisas que a gente poderia acrescentar aqui, mas essas são algumas delas. Não provocar a ira dos filhos é o aspecto negativo da educação dos filhos. É aquilo que nós não devemos fazer, o aspecto negativo. E o aspecto positivo é criar os filhos na doutrina e administração, na instrução do Senhor Jesus. Que é como o versículo termina. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Tem um ruidinho ali, né? Mas criai-os na doutrina e administração do Senhor. Para que os pais eduquem os seus filhos na doutrina e instrução ou administração do Senhor, é necessário que os pais conheçam a doutrina e a administração do Senhor. Vocês, pais, devem conhecer a palavra de Deus e como a palavra de Deus se aplica à vida de vocês, para que somente então aplicar a palavra de Deus à vida dos seus filhos. É responsabilidade dos pais ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Muitas vezes os pais terceirizam essa responsabilidade para a igreja, para o pastor ou para os professores de escola dominical. Mas a responsabilidade primeira é dos pais. Porque se a família vem em 2 cultos por semana, quinta-feira e domingo, a criança só vai ouvir a pregação quinta e domingo. E se tem escola dominical, ela só vai participar da escola dominical uma vez por semana. 3 instruções por semana é muito pouco. O que acontece durante os outros dias da semana? Se os pais não ensinam a palavra de Deus aos seus filhos em casa, fica difícil daí. Deus sempre pode operar um milagre, salvar a criança e conduzir a criança para um caminho bom. Mas isso não é por causa dos pais. Isso é apesar dos pais não terem ensinado a criança a palavra de Deus em casa. Se você não está disposto, se você, pai, não está disposto a obedecer a Deus na responsabilidade primeira que Deus te deu de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, por que você acha que os seus filhos devem te obedecer? Que é o mesmo argumento que eu fiz na semana passada. Se o marido não sabe o que está fazendo da vida, por que ele acha que a mulher tem que se submeter a ele? Por que os teus filhos vão te obedecer se você mesmo não obedece o seu Pai Celestial? Por que e como? Porque daqui a pouco a criança começa a perceber, poxa vida, meu pai não é tão crente assim como eu pensei. Ele não obedece assim tanto a palavra de Deus como eu, quando eu era pequeno eu pensava que o meu pai obedecia tudo, mas agora eu estou percebendo que não é todas as coisas que ele obedece. Se ele não obedece, por que eu tenho que obedecer? É assim que a criança e o adolescente pensam. Além disso, como é que você vai cobrar a obediência dos seus filhos se você não os ensina como eles devem obedecer e o que eles devem obedecer? Tem que obedecer os pais. Tá bom, mas o que eu tenho que obedecer? Que é a mesma coisa. O pai acho que já contou algumas vezes no culto. Isso. Eu e a Arcta, nós éramos pequenos e chegou uma visita lá em casa e eu e a Arcta, a gente estava se comportando como a gente se comportava em casa. Só que
Naquele momento, o pai ficou com vergonha do que estava acontecendo. Não sei exatamente o que eu e a Agatha fizemos, mas o pai ficou com vergonha. Só que o pai não disciplinou a gente depois. Porque o pai pensou, eu nunca disse para eles não fazer isso. Na cabeça do João e da Agatha, eles pensam que pode fazer, já que a gente está aqui, só eu, a Clair, o João e a Agatha, eles fazem. Não existe reclamação nenhuma. A gente, inclusive, fica rindo quando eles estão fazendo aquilo ali tudo. Para que agora a gente vai cobrar deles obediência numa coisa que para eles não estão errados naquilo que eles estão fazendo? Por que a gente vai disciplinar eles se na cabeça deles eles não estão fazendo nada de errado? Então, como é que os filhos vão obedecer se os pais não dizem que os filhos devem obedecer? Isso não justifica a desobediência dos filhos. Isso não quer dizer agora que vocês, filhos, caso o pai de vocês ou a mãe de vocês esteja falhando em alguma coisa, isso não quer dizer, bom, já que eles estão falhando, então agora também vou desobedecer. Isso não justifica. Mas isso somente mostra que filhos rebeldes que desobedecem aos seus pais são assim porque os próprios pais estão desobedecendo a Deus. Como aconteceu, por exemplo, a mãe conta. A mãe levou, há um tempo atrás, a avó num consultório médico, acho que foi lá no Centro Clínico Regina, e eles estavam lá na sala de espera. Daí, de repente, chegou um casalzinho assim com uma filhinha de 5 anos, alguma coisa assim. A guria tocou o terror naquele consultório médico. Fazia de tudo. Ia lá na mesa da secretária, pegava a caneta, pegava tudo, tirava as coisas em cima da escrivaninha, tudo. E os pais, não faz isso. E a guria só olhava assim, dava uma risadinha e continuava fazendo. Por quê? Porque os pais não ensinaram para a guria o que ela pode e o que ela não pode fazer. A desobediência da menina não está justificada. Ela continua errada ao fazer aquilo que ela estava fazendo. Mas essa experiência só mostra que filhos rebeldes que desobedecem os seus pais são assim porque os próprios pais desobedecem a Deus, não ensinando os seus filhos aquilo que eles devem fazer, não educando os seus filhos na doutrina e administração do Senhor. Uma boa forma de começar a educação dos filhos é exatamente através dos 10 mandamentos. Paulo citou um dos 10 mandamentos no versículo 2. Os pais podem pegar cada um dos mandamentos e explicar aos seus filhos, cada um deles, mostrando os pecados que esses mandamentos proíbem e as coisas positivas que esses mandamentos nos ordenam que nós façamos. Os pais podem mostrar como, por exemplo, o mandamento que diz não matarás também implica que nós não devemos odiar as pessoas e nem fazer o mal para elas. Ao ensinar os 10 mandamentos, os pais podem aproveitar e mostrar para os seus filhos que ninguém consegue, de fato, cumprir esses mandamentos sem a ajuda de Jesus e sem a ajuda do Espírito Santo. Essa explicação abre a porta para que os pais falem dos seus próprios pecados e depois dos pecados dos seus próprios filhos, mostrando como esses pecados os condenam diante de Deus. E então os pais devem mostrar como Jesus veio para cumprir toda a lei de Deus que nós não tínhamos a capacidade de cumprir. Os pais devem mostrar que Jesus, além de cumprir a lei de Deus em nosso lugar, veio para morrer em nosso lugar, morrer pelos pecadores, para que os pecadores fossem, pela fé, salvos no seu nome. E então os pais devem mostrar que a única possibilidade de salvação está no arrependimento dos pecados, da fé em Jesus, e que pela fé em Jesus nós podemos obedecer a Jesus naquilo que nós antes pecávamos. Os pais também podem dedicar tempo ao ensino
da chamada oração do Pai Nosso, mostrando que tudo aquilo que nós temos e somos vem de Deus e que nós devemos depender de Deus em todas as coisas. Vocês perceberam que tem um monte de coisa que dá para ensinar com os filhos? Se a gente só pegar os 10 mandamentos e a oração do Pai Nosso, tem um monte de coisa que dá para ensinar para os filhos. E já pregando o Evangelho para eles. E quantas mais riquezas espirituais podem enriquecer o seu filho se você ensinar para ele o livro de Provérbios, o livro de Salmos, os Evangelhos? Você que é pai e mãe, você não pode abrir mão da responsabilidade que assumiu diante de Deus quando os seus filhos nasceram. Você quer que o seu filho se dê bem na vida e tenha uma vida longa e abençoada? Você quer que o seu filho receba a bênção eterna da salvação e que viva eternamente nos novos céus e na nova terra? Então não provoque o seu filho a ira para que ele fique desanimado, mas o eduque na doutrina e administração do Senhor. O seu filho deve obedecer a você, mas antes do seu filho obedecer a você, você deve educar o seu filho na doutrina e administração do Senhor para que ele saiba que deve te obedecer e saiba como te obedecer e saiba no que te obedecer. Para que ele saiba o que deve fazer e o que não deve fazer. Esse texto, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina que filhos que sabem obedecer são criados por pais que sabem educar. Pais, eduquem os seus filhos na doutrina e administração do Senhor. E filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, porque isso é justo, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Pais e filhos, obedeçam ao Senhor Jesus, e assim vocês serão eternamente abençoados e viverão eternamente nos novos céus e na nova terra. Amém.